Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar gravando para vocês uma ideia minha de que nunca se teve uma ditadura da beleza tão forte, tão cruel quanto a gente tem no momento presente, mesmo depois de anos e do feminismo tentar derrubar a ideia e as ideias a respeito de beleza, as teorias de gordofobia, etc. E como que isso criou um efeito sanfona, que hoje nós temos talvez uma das realidades mais tristes em termos estéticos que a gente possa imaginar. Então eu vou começar introduzindo esse vídeo contando para vocês de onde que veio essa ideia minha, né? Veio da minha percepção no meu dia a dia real. Eu reparei esses tempos para trás, vendo no Instagram de algumas colegas antigas da época de escola, que eu comecei a achar muito estranho, né? Elas estavam muito não atraentes, né? Moças que eram muito bonitas, e elas já não tinham mais apelo nenhum, né? Eu olhava e falava, cara, essa menina, ela ficou muito derrubada, né? E beleza, que o tempo passa, todo mundo, né? A gente envelhece, só que não fazia tanto tempo, né? Eu não vou contar aqui pra vocês qual que é a minha idade, o objetivo desse canal não é eu ficar me aparecendo a minha pessoa real por trás aqui do personagem, por trás do canal. Mas eu tenho entre 20 e 30 anos, então não faz tanto tempo assim que eu tava na escola com essas minhas colegas. E eu comecei a reparar que o principal motivo não era pelo envelhecimento natural, e sim pelo que eu vou apontar aqui para vocês agora. Primeiro eu tenho esse vídeo aqui do TikTok, que ele já começa a ilustrar mais ou menos o que eu quero passar. A gente tem aqui essa menina, essa tal de Sofia Bianco, que é uma menina que ela é bem famosa aí no meio fitness e academia e etc. E eu já tinha visto outros vídeos dela, tem outro que é até mais ilustrativo do que esse, mas esse aqui vai servir mais ou menos para o propósito aqui do vídeo, que mostra como ela estava antes, então sinceramente eu não vejo nada aqui que você possa apontar como um defeito, tá? Talvez ela seja muito forte, né, muito mais forte do que uma mulher normal, né, do que uma mulher simplesmente saudável, mas tudo bem, né, nada problemático. Mas quando você vai passando as fotos e vai vendo qual que é o depois dela, ela simplesmente secou muito, né? Em outras fotos daria pra ver que ela tá toda definida, né? Ficou até mais masculina, o rosto ficou bem mais seco. Ah, sempre que com essa ideia agora de aparecer o abdômen, né? Muitas meninas estão caindo nessa, eu já vi várias colegas na rede social nessa busca. Aqui no caso dela, ela ainda continua sendo uma moça bonita, tá? Mas é evidente que rola um certo aspecto não mais tão saudável, porque é natural para a mulher possuir um nível de gordura, né? Essa ideia de que a menina tem que ter um abdômen trincado, o braço vascularizado, cara, isso sempre foi uma coisa masculina e até que muito mais no tempo atual, né? Anos atrás, você não tinha esse apego tão forte a esse tipo de estereótipo no corpo masculino. Existia, sim, uma vontade de ter músculos e tal, mas é como o pessoal usou, né? A inflação do shape do Tobey Maguire, do Homem-Aranha, aquilo lá já era o máximo, já era incrível. E hoje, pelo menos na internet, porque na vida real as coisas não são bem assim, mas é apontado como, o frango e tal, e que, enfim, né? Mas uma hora eu vou gravar um vídeo falando a respeito da parte masculina. Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, nessas atrizes da Malhação, né? A gente tem aqui a atriz que fez a Betina na Malhação 2005. A gente tem aqui ela aqui numa foto com mais qualidade, junto com a Jaqueline, que era a amiga barra vilã da temporada, né? Duas moças bonitas. A gente tem aqui a Manuela, que fez uma Malhação também, em 2006, se eu não me engano. E vocês percebem que todas elas tinham essa característica, elas tinham gordura, né? De uma forma saudável, elas eram moças saudáveis. Você bate o olho e você diz que é uma moça saudável. E hoje em dia, cara, essas meninas seriam apontadas como feias, como fora do padrão no contexto estético atual que a gente vive. Essas meninas seriam ditas que elas estão acima do peso, né, que elas têm que perder peso, que elas têm que secar essa gordura do rosto, que elas têm que exibir, né, que a cintura não tá tão fina. Cara, isso é um nível de doideira que é impensável, né, quando você para colocar assim, como que foram os acontecimentos, é até impensável. Tem aqui mais um exemplo, e aqui vocês vão ver claramente o que eu tô falando. Essa daqui é Ashley Benson, né? Uma atriz que eu gosto bastante, fez PLL, fez alguns filmes interessantes. E aqui, quando ela era mais jovem, uma moça bonita, sem ser 100%, ela não tem aquele padrão estereotipado e tal, apesar de ela ser uma moça loura de olhos claros, ela tem traços diferentes, né? Um rosto mais gordinho, ela sempre teve um visual diferente, talvez um pouco estrábica, etc. Só que quando você vai ver ela hoje em dia, anos depois, né, dessa foto, se eu não me engano, isso aqui é na primeira temporada de PLL, inclusive, ela envelheceu, mas não só envelheceu, olha como que ela ficou, cara. Isso aqui claramente é o resultado de procedimentos estéticos, você vê a boca dela, você vê os traços de cansado, junto com essa questão da magreza, de deixar o rosto extremamente seco. Olha o que isso faz com a pessoa, cara.
Ela aqui tá visivelmente uma moça que eu não diria que tem saúde, cara. Parece uma moça não saudável, né? Pelo menos no aspecto psicológico, né? Pelo menos no aspecto psicológico. Você até fica um pouco sem entender o que aconteceu, mas resumindo é isso, cara, são os procedimentos estéticos que acabam colocando é, peças que a pessoa precisa usar, que as mulheres vão adaptando, por exemplo, a boca. Eu vi várias meninas no Instagram colocando essa boca. Cara, a boca grande, ela combina com algumas pessoas. Outras pessoas, os lábios mais finos combinam mais. A menina era simplesmente perfeita. Se ela tivesse só envelhecido, cuidado da saúde dela e só envelhecido, não teria nenhum problema, cara. Ela continuaria sendo uma mulher bonita. Não mais jovem, não mais tão bonita, mas continuaria sendo uma mulher bonita. Mas essa busca dos procedimentos e nessa corrente que acabou acontecendo relacionado com a menina ficar cada vez mais seca, é isso que acaba acontecendo, cara. Ela passa um aspecto até é cavernoso, né, esquelético. E foi basicamente, rapaziada, isso que aconteceu com essas atrizes, né, que eu mostrei aqui pra vocês, com essas pessoas, é o que eu reconheci nas minhas colegas de escola, cara. Minhas colegas de escola, moças super bonitas ali da minha época de adolescente, e que eu fui ver, eu falei, caramba, cara, mas será que elas envelheceram muito mal? O que que aconteceu? E eu fui ver que não era a idade, eram os procedimentos e a busca do padrão estético atual, que é terrível, né? A gente tá tendo uma distorção da beleza absurda. É mulher raspando a sobrancelha, menina nova raspando a sobrancelha inteira pra desenhar com lápis. É, é menina cismada com queixo quadrado, fazendo harmonização. Menina super bonita. Tem várias, cara. Você roda no TikTok, no Instagram, você vê vários casos disso. E olha que absurdo. É todo mundo colocando a mesma cara feia, velho. Você tem meninas super bonitas. E como eu mostrei aqui pra vocês, essas moças, elas são as que vão mais sofrer, cara nesse esquema da ditadura. Os caras também tá acontecendo isso, mas eu vou gravar um vídeo a respeito disso depois. Mas elas estão, cara, fadadas a encarar um longo desafio. Porque mesmo uma menina super bonita, que nem é o caso dessa Betina, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, qualquer uma dessas que eu mostrei pra vocês, mas que teria um traço particular e que pode ser até bonita aos olhos de quem gosta, elas já crescem com uma cisma, principalmente por causa da rede social e dessa comparação efetiva, onde agora você não só se compara com quem tá próximo ou com quem tá longe, você compara até o seu biotipo, né? Você compara até os seus traços do seu biotipo com de outro biotipo. É um negócio bizarro, cara, bizarro. E aí vai criando-se uma cisma e cada vez mais que as pessoas fazem esses procedimentos, mais vai se normalizando. Então a menina ter 19 anos e já ter colocado uma boca de botox já não é mais uma coisa tão estranha, mesmo sem ela precisar, mesmo ela sempre sendo bonita já é uma coisa normal. Antes era uma coisa assim, se a menina tem um traço, alguma coisa que chame muita atenção, beleza, já era socialmente aceitável. Mas hoje está ficando aceitável a pessoa fazer inúmeras cirurgias mesmo sem ela ter uma necessidade, né? E ela já vai crescendo, as novas já vão crescendo com essa síndrome, né? Com essa parada de que não é o suficiente, cara. Porque passou-se muito do nível de saúde, cara. No nível de saúde, era como eu mostrei a Hannah ali pra vocês, como eu mostrei a Betina, como eu mostrei aquelas outras meninas. O nível saudável de uma pessoa ela tem gordura no corpo, certo? Sempre foi assim, a mulher com curvas, mulher com peito, com bunda, com uma cintura, mas nada exagerado. Hoje elas estão com uma síndrome por conta do mundo fitness de que ela tem que ser seca, de que ela tem que ser seca e trincada. É praticamente proibida a mulher ter algum nível de gordura. Se ela tiver algum nível de gordura, ela é gorda. E não é mais uma moça saudável com curvas, né? Cara, se perdeu completamente o senso de direção da parada. E aí, por que que eu digo pra vocês que tudo isso vem uma corrente de sanfona, né? Isso é uma tendência do mundo. Quando uma coisa se aperta muito para um lado, ela vai para o outro. Então, alguns anos atrás, a gente tinha todo aquele debate, aquela encheção de saco a respeito de gordofobia, a respeito de padrões de beleza. Você basicamente não podia falar que você achava uma moça bonita, bonita. Você tinha sempre uma encheção de saco, e nada. Tal, mas os traços, nossa, mas eu acho essa menina mais bonita do que essa. Você era praticamente escorraçado ali, dependendo da rede social. E aí cria-se um efeito sanfona. De tanto brigarem por conta disso, hoje o efeito da beleza é muito pior. É muito pior. Porque se antes você já tinha uma pressão em cima das mulheres relacionada com a aparência, você ainda tinha um certo apreço por características diferentes, como é o caso da Hannah, por exemplo. Você tinha um nível maior de aceitação dentro de biotipos. Então, agora a gente está numa fase, cara, que é pregado um nível muito mais extremo. Não basta mais só ela ser saudável, ela ter um corpo saudável, ela ter curvas, ou ela ser um pouco mais magra, um pouco mais gordinha, mas ela tá num nível saudável, atlética, que seja no máximo.
Hoje não, cara. Hoje ela tem que estar trincada, o abdômen trincado, uma coisa que nem é normal pra uma mulher. O abdômen trincadão, pra maioria pelo menos, né? Abdômen trincadão, e a mina super seca e tal. Dessas minhas colegas de escola, eu tava reparando nisso, cara. Moças que eram belíssimas, um corpo super bonito, rosto super bonito, mas elas simplesmente secaram, velho. A menina não tinha nem biotipo pra secar. Ela não tinha tendência a ser magra. Mas você vê que a menina fez alguma parada que ela secou, ficou super magra. Na academia, a gente escuta histórias de que as mulheres estão tomando hormônios e estão adrenalizando a parada cada vez mais. Então você escuta, eu mesmo escutei esses tempos pra trás malhando, duas moças mais velhas, mas conversando, uma falando da colega que tava tomando não sei o que, a outra falando que não fica sem o Ozempic dela. Você vê pela voz de muitas mulheres, né, que estão ficando com a voz cada vez mais masculina, com o corpo cada vez mais masculino. Então, olha como que a parada se perdeu, né, cara? De tanto ficarem fechando pra um lado, o negócio se estendeu totalmente a mais, né? Muito pior do que antes. E é basicamente essa aí a ideia que eu queria trazer pra vocês. Tamo junto, até um próximo vídeo e valeu, falou.